Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Bom estar aqui com vocês novamente nessa live. Você que está chegando, bem-vindo conosco. Mais essa escola bíblica. Deus abençoe a sua vida. Vamos iniciar dentro de alguns minutos. Amém. Hoje vamos com o tema Missões na Prática do Mestre, tarefas abrangentes. Nós vamos falar um pouco do nosso papel de missionário, de cada um de nós, mas vamos falar daquele que fez missões como ninguém, Jesus, o nosso Mestre. Aleluia. Bem-vindo, você que já está conosco. Aleluia. Eu ainda não estou conseguindo visualizar quem já entrou, mas em breve a gente vai conseguir interagir com você que já está conosco. Amém. Olha, Nésio Fernandes, que legal ter você aqui, Nezinho. Bem-vindo, viu? Muito bom ter você conosco. Bem-vindo. Adriana também, bom ter você aqui, Dri. Bem-vinda, viu, querida? Deus abençoe. Em breve vamos nos reencontrar. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem algum pedido especial de oração esta noite, eu quero convidar você já a postar o seu pedido para que nós possamos acrescentar a nossa lista aqui de oração. Você pode digitar, se você quiser aí. E a gente já vai acrescentar aqui. Nós temos uma listinha aqui das pessoas que temos orado. Vamos iniciar então com uma oração de gratidão a Deus. Amém. Graças a Deus pela sua vida que está aqui conosco. E eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e fazer a sua oração de gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos estudando juntos a palavra dele, aprendendo mais a respeito da palavra dele, porque é especialmente aquilo que o Senhor quer de nós, que possamos aprender para aplicar nas nossas vidas. Aprender para buscar viver aquilo que a palavra nos dirige a viver. Amém? E eu quero neste momento orar pela sua vida. Baixe a sua cabeça. Deus amado e poderoso, nosso Pai querido, nosso grande El Shaddai, o grande eu sou, o Deus provedor. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, iniciando mais uma live. Queremos expressar o nosso amor ao Senhor, a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Ebenezer, obrigada porque muitos não tiveram essa oportunidade. Muitos estão neste momento num leito de hospital, muitos estão ainda no trabalho, que não retornaram, mas a oportunidade o Senhor está nos concedendo e nós precisamos aproveitar esses momentos especiais da nossa vida. E nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos concedido saúde, tem nos concedido renovo a cada dia, tem nos restaurado, tem nos permitido mais um dia de vida, e nós somos gratos pelo seu cuidado,
para conosco e com a nossa família. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Toma a direção dessa live, que tudo aquilo que nós falarmos aqui, tratarmos, tudo aquilo que eu falar, que seja conduzido pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pastor Hugo também conosco, grande amigo. Tava meio sumido, hein, Pastor Hugo? Saudade, hein? Bem-vindo aqui conosco. Bem, vamos iniciar então a pastora Saide também, pastor Hugo lá do Paraná, pastora Saide lá de Manaus, bem-vinda pastora Saide conosco, bom ter vocês aqui, a paz querida. Vamos iniciar então hoje o nosso tema, missões na prática do mestre, tarefas abrangentes. Bem-vinda também Fer aqui conosco, saudade de você Fer, tudo bem com vocês? Um beijo. Vamos lá. Então, o nosso texto áureo desta noite é em João 10, 16. João capítulo 10, versículo 16, que diz: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Importante entender aqui, né, que Jesus, ele está se referindo às ovelhas que ainda não conheciam a ele, que não eram judeus. Até porque Jesus sempre insistiu que a oportunidade é para todos, e nós vamos falar sobre isso hoje, especialmente. Jesus veio para salvar tanto os judeus quanto os gentios, e nós precisamos entender da importância de dar oportunidade ao outro de conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque esse é o propósito do Senhor. Foi por isso que ele doou a sua própria vida, por cada um de nós, pelos nossos pecados. Foi por isso que ele morreu, pelos nossos pecados, e para nos trazer a salvação. E a salvação é para gentios, é para judeus, é para todos os povos. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos então para os textos bíblicos inspirativos. Nós vamos ler esses textos agora, mas nós vamos comentar ele no decorrer da lição, porque eles voltam lá na frente, para nós ganharmos tempo, até porque essa lição ela é bem longa, e foi o pastor Sérgio Renato Lima que escreveu, uma bênção também, o pastor usado por Deus, e é uma lição um pouco extensa, mas a gente vai se acertando aqui com o tempo. Marcos 9, 36 e 37 é um dos textos bíblicos inspirativos que diz: E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também àquele que me enviou. Então, aqui uma referência, como eu já mencionei, nós vamos falar um pouco mais à frente, uma referência da criança, né? Uma ligação aqui de Jesus com a criança, ele fazendo uma citação da importância da criança, porque lá atrás, e às vezes aí em alguns lugares hoje, a criança não é vista como alguém especial dentro da igreja, não tem uma atenção especial, e tudo isso faz diferença. Nós vamos comentar no decorrer da lição. Marcos 10, 45 diz: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas, né? Para nos libertar da escravidão do pecado. E Mateus 5, 20 diz: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os fariseus, eles obedeciam rigorosamente à lei, mas não permitiu que o Senhor mudasse as suas vidas, transformasse os seus corações. E agora a gente vai comentando no decorrer da lição, como eu mencionei aqui.
Bem-vinda também, Sônia Pavarim, lá de Americana. Bom ter você aqui conosco, querida. Jesus tinha uma prática de vida diferente dos religiosos daquela época. A sua vida era coerente com o seu discurso, ou seja, Jesus praticava aquilo que ele falava. Olha a diferença. Às vezes a gente conhece pessoas que falam da palavra de Deus eloquentemente, com clareza, conhece texto com texto, de ponta a ponta da Bíblia, mas e a vida que ela tem com o Senhor? E Jesus não. Jesus, ele vivia exatamente aquilo que ele pregava. Que maravilha. E eu comecei a estudar isso aqui hoje e pensar na delícia de oportunidade que era para as pessoas que caminhavam com Jesus, visualizando tudo isso. O que ele falava, ele exatamente praticava. Era o seu discurso, né? De fala e de vida. Os seus ouvintes diziam que ele tinha autoridade para ensinar e a sua mensagem tocava o coração das pessoas. E isso chamava a atenção do povo. A forma dele viver, a simplicidade, a humildade e exatamente a mensagem que impactava as pessoas. E o que é muito importante, isso chamava atenção, pois os escribas e os fariseus, na sua grande maioria, não viviam aquilo que ensinavam. Essa é a grande diferença nas nossas vidas. E eu às vezes até brinco quando estou lá na igreja ministrando. Bem-vindo também, Walter Pogetti. Que bom ter você aqui. Boa noite, bem-vindo, viu? E é bom lembrar dos escribas e fariseus porque eles falavam muito bem, mas na hora de viver a verdade, isso faz diferença. E Jesus tinha crédito diante das pessoas pela prática que ele tinha, porque ele falava e fazia. E tudo que ele falava vinha de encontro com aquilo que ele fazia e vice-versa. Enquanto os fariseus, eles não viviam o que eles ensinavam. Na grande maioria, eles tinham práticas diferentes daquilo que eles ensinavam. A missão de Jesus é salvar aquele que está perdido, aquele que se perdeu. E o grande envolvimento e a grande preocupação de Jesus era com isso, de trazer salvação às pessoas. E essa missão, além de profunda, ela é uma missão que abrange a muitos, ela alcança a muitos. Essa missão de ir em busca daquele que não conhece a palavra, daquele que não conhece de fato Jesus, daquele que não viveu uma experiência pessoal com o Senhor. E Jesus nunca saiu da Palestina, do lugar onde ele vivia. Nunca visitou nenhum outro país e, no entanto, aquilo que ele fazia, a sua prática missionária, impactou a toda a região e foi muito além. Foi até os cantos do mundo, alcançando outros povos, espalhou-se pelo mundo todo. Então, as práticas de Jesus, elas foram sendo ela foi alcançando cidades e povos e nações e sem que ele saísse de onde ele estava. Às vezes nós entendemos que fazer a obra de Deus, ser missionário, é pegar um avião aqui e andar e voar 3 dias com esse avião, ir para uma outra nação, para uma outra região do planeta, porque lá tem pessoas que precisam de Jesus. Exatamente, lá tem pessoas que precisam de Jesus. Mas aqui também tem. Mas às vezes ao redor da sua casa também tem. Mas às vezes o seu vizinho, às vezes dentro da sua família, ainda existem pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a palavra de Deus. E nós vamos ver os aspectos importantes na tarefa missionária de Jesus. Como é que Jesus se destacava aí? E o ponto 1 que eu quero citar. Uma prática oriunda de um coração humilde para corações humildes. Agora sim, eu volto lá para o texto, um dos textos bíblicos do início, texto de Marcos, capítulo 9,
versículos 36 e 37. Eu vou ler novamente. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes, versículo 37, quem recebe uma destas crianças em seu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Jesus pagou, como eu já havia dito, um alto preço com a sua própria morte pelas nossas vidas, para que fôssemos libertos dos nossos pecados. E as pessoas naquele momento entendiam que era importante ser liberto de Roma. Mas Jesus foi muito além. Jesus quis que eles entendessem que liberdade de fato era aquilo que mantinha cada um escravo, que eram as práticas contrárias à vontade de Deus, que era o pecado. Então Jesus, ele morreu e ele se doou pelos nossos pecados. E ele, nesses textos, ele quis citar a importância não de sair de Roma, que o peso do pecado vai muito além de tudo isso, que o peso do pecado nos torna escravos. E Jesus morreu para que isso não mais acontecesse. A palavra dele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então, nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Uma vez que eu tenha cometido um erro, uma falha, um pecado, eu preciso me colocar diante de Deus e pedir o perdão de Deus. Eu me arrependo, eu confesso esse pecado a Ele e certamente o perdão do Senhor vem sobre a minha vida. Quando há arrependimento, a Bíblia diz mais, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, não foi em vão a rendição de Jesus, a entrega da sua vida pelos nossos pecados, para de fato nos libertar deles. E no texto que eu acabei de ler, Jesus traz um ensino. E esse ensino era uma prática e precisa ser uma prática de cada um de nós. Quando percebe que os seus discípulos estavam ali envolvidos, estavam ali querendo saber quem era o maior entre eles, ele toma uma criança nos braços e ele ensina mais uma vez, como nós acabamos de ler aí em Marcos, a importância. Jesus condena qualquer ambição egoísta. Jesus cita aqui que nós precisamos receber as crianças. Porque, como eu já mencionei no início, as crianças elas ficavam sempre para segundo plano. Elas eram sempre consideradas em segundo plano. Na realidade, a criança não era a prioridade. E ainda hoje a gente vê em muitos lugares onde as crianças chegam com os pais para ouvir a palavra e é preciso que elas se calem, são forçadas a ficar calada, a não chorar, não sair do lugar, a não fazer barulho, mas não se tem uma atividade para a criança aprender a palavra de Deus. E é isso que Jesus deseja, que as crianças, que os pequeninos comecem a ouvir a palavra de Deus, que elas tenham dentro das igrejas um espaço onde elas também vão estar sendo preparadas, vão ouvir a palavra de Deus, vão ser ministradas na linguagem delas, de um texto bíblico adaptado para elas, para a idade delas, para a faixa etária delas, né? Diferente do adulto que está dentro do templo. A criança precisa ter o seu lugar, e um lugar muito arrumado, muito cuidado, com muita atenção. Quem é que vai ministrar para a criança? Com que palavra? Qual a palavra a ser usada? A preparação dessa pessoa que vai estar ministrando a palavra à criança. Então nós podemos até ter sonhos e alvos pessoais, mas o que Jesus cita aqui, que nós precisamos deixar de ser egoísta na tarefa missionária. Nós precisamos pensar mais no outro, na necessidade do outro. Podemos até ter sonhos e alvos pessoais, dignos no reino, mas o serviço de receber uma criança e cuidar dela
deve ser o verdadeiro espírito humilde de Jesus. Nós precisamos ver a criança como Jesus vê. E o que é mais importante, nós devemos fazer da prática missionária uma prática de coração humilde que recebe até uma criança e vai até ela e vai ao encontro dessa criança e dá atenção para a fala dessa criança. Se a criança está incomodando é porque ela não tem o que fazer dentro da igreja. Então nós precisamos encontrar atividade para essa criança. Ela precisa ter um espaço dentro da igreja. Saudando aqui, bem-vindo também a Vânia do Léo de Souza. Boa noite, querida. Bom ter você aqui conosco também, viu? Marina Santos também, bem-vinda, minha querida. Bom ter você junto de nós nessa live. Que a nossa mensagem de prática seja movida por um coração humilde. Tudo que Jesus fez foi demonstrar humildade com aquilo que ele fez, com suas atitudes, com a vida que ele teve aqui. E através da vida dele, as pessoas foram alcançadas, como eu disse lá no início, porque ele tinha uma mensagem simples, mas abrangente. Uma mensagem simples, mas que tocava o coração das pessoas. E existem alvos e sonhos pessoais no mundo eclesiástico. Se não estiverem em conformidade com o plano de Deus, eles podem atrapalhar a abrangência e a profundidade da nossa missão, da nossa tarefa missionária. Se nós estivermos com alvos, com sonhos, e esses alvos e esses sonhos não forem de fato aquilo que o Senhor deseja para nós, dentro do nosso ministério, dentro da nossa tarefa missionária, certamente o objetivo não será alcançado. Por quê? Porque isso pode atrapalhar o andamento da nossa caminhada missionária. Quando somos humildes como Jesus, não fazemos acepção de pessoas. Não importa a raça, não importa a condição, não importa a condição financeira, o sexo, a nacionalidade, a religião. Nós precisamos aprender a respeitar o outro, a escolha do outro, a decisão do outro, mesmo que isso seja contrária à nossa, mesmo que a visão do outro seja diferente da nossa visão. Bem-vinda, irmã Elvira, também conosco. Então, eu preciso respeitar o limite do outro. Ele pode fazer as escolhas que ele quiser. Eu preciso respeitar. Pode não ser a minha escolha, mas é a posição dele. Ah, mas eu não concordo com ele. Se você não concorda com ele, o que você pode fazer é orar por ele. Deus, fale com ele. Senhor, fale ao coração dele. Que ele possa entender e tomar as decisões de acordo com o padrão do Senhor. Mas o que eu não posso é forçar as pessoas a tomarem decisões. Eu só faço o meu papel. Pedir que o Senhor use a minha vida, me conduza, que me dê sabedoria, que me capacite com a palavra dele. Quem converte o coração, quem transforma as vidas, quem muda a história das pessoas, não sou eu e nem você. É o Senhor. Então essa é a grande diferença. Jesus era e é acessível a toda gente. Um missionário, um líder, um pastor com o coração de Jesus pode chegar a qualquer lugar, sem barreiras. Mas que coração é esse de Jesus? É o coração simples, é um coração humilde, é um coração aberto para receber o outro, para dar uma nova oportunidade ao outro, para proporcionar ao outro que ele seja desperto, que ele deseje conhecer esse Jesus que nós queremos apresentar, que está fazendo diferença na nossa vida, que está mudando a nossa vida, que está transformando a nossa vida. Então, quando temos um coração humilde e sem barreiras, a ação missionária é profunda e é abrangente. Os objetivos são alcançados. Nós conseguimos alcançar o coração do outro quando usamos de humildade. Até porque precisamos nos lembrar
que nenhuma posição social vai nos levar a um lugar diferente na glória, na presença do nosso Deus. Que quando nós chegarmos lá, nenhum certificado aqui da terra, nenhum padrão social, condição financeira, nada disso vai mudar. Vai ter um lugar específico para quem tem mais ou menos. Não. Jesus nos trata de modo igual a cada um de nós. Amém? Que possamos entender isso, que possamos entender aquilo que o Senhor espera de nós, para que as vidas sejam abrangentes através da palavra de Deus, usando que Ele use as nossas vidas para isso. Os alvos e desejos de Jesus para a obra missionária estão na frente das nossas ambições e alvos pessoais. Será que nós temos tido esse alvo? Será que nós temos tido essa sede pelas pessoas? Sueli Menon, bem-vinda, querida, aqui conosco. Será que nós estamos sedentos para que as pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus também? Assim como nós um dia fomos? Nós temos nos preocupados com aquele que ainda não conhece? O que é mais importante? Ser reconhecido? Ser relevante? Ser referência? Ser influente em algum meio? Ou focar as pessoas ao nosso redor? Cuidado. Podemos usar as pessoas sendo aparentemente humildes, mas com o intuito apenas de sermos reconhecidos, de sermos maior, de aparentarmos ser mais que o outro. Lembrando que diante de Deus nós somos todos iguais. Nenhum título vai trazer salvação, vai nos levar para a presença do Senhor, mas aquilo que nós fizermos aqui. Como é que nós estamos servindo a Ele? Como é que nós estamos aqui como missionários nessa terra? Com a tarefa que Ele concedeu a cada um de nós. Bem-vinda, querida Laide também, Mônica Pachela, bom ter vocês, minhas amadas. Saudade de vocês. E o ponto 2, tarefas abrangentes. Porque na prática, Jesus servia. Voltando para Marcos 10:45, que eu li no início e deixei para comentar agora também. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como é bom nós lembrarmos disso, que Jesus veio exatamente para servir. Era esse o papel dele, sempre ocupado em fazer o bem, em atender a necessidade do outro. E ele era Senhor, mas a preocupação dele era com o bem do outro, era com a condição do outro. Jesus, no serviço de glorificar o Pai, tornou a missão abrangente e ilimitada. Jesus sabia qual era a sua missão. Será que hoje você que está aqui comigo nessa live já conseguiu identificar qual é a sua missão? O Senhor tem te chamado para quê? Para fazer o quê na obra dele? Para agir em que área? Qual é o seu compromisso hoje na obra missionária? Você já reconhece isso? Jesus sabia que ele tinha uma missão. Cada um de nós tem uma missão. Tenha certeza de que você também tem a sua missão. Esta missão, a de Jesus, era de tocar no coração do ser humano, de salvar aquele que estava perdido, de alcançar o perdido, o ferido, e de salvar a cada um. É muito interessante ver como Jesus servia e como a forma dele servir tocava o coração das pessoas. Você tem procurado servir ao outro? Servir é pensar primeiro no outro. Servir é buscar auxiliar o outro, socorrer o outro. E socorrer é de um modo abrangente. É suprir um alimento, é suprir com vestes, com calçados,
mas é suprir com uma palavra de conforto, é suprir com carinho. Servir é se dar ao outro, é se doar ao outro, é buscar suprir a necessidade do outro em qualquer área, pessoal, área física, emocional, espiritual. E era essa a preocupação de Jesus. E isso tocava o coração das pessoas. O serviço para o Senhor significa ajudar ao próximo. E nesse sentido, cada um de nós deve servir e pode servir de muitas maneiras. Eu sei que você pode. E tem momentos na nossa vida que nós entendemos que não podemos executar determinadas tarefas porque não temos dinheiro, porque não temos condição, porque não temos tempo, porque não temos formação teológica e não precisamos de quase nada, a não ser de um coração que deseja honrar ao Senhor com os dons e talentos que Ele nos concedeu. Você consegue identificar quais são os seus dons e talentos? A gente tem conversado, atendido as pessoas mesmo nesse tempo de pandemia e a gente tem visto assim, muitas pessoas com autoestima muito baixa, principalmente agora que está num momento distante da convivência, e as pessoas dizendo: eu não tenho talentos, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para fazer nada, eu não consigo descobrir nada que eu possa fazer. E isso certamente é uma expressão de autoestima baixa. Por quê? Porque nós precisamos entender que o Senhor fez a cada um de nós e nos dotou de dons e talentos. Cada um tem os seus. E eu preciso reconhecer a importância disso. Quanto é importante esses dons e talentos, porque o Senhor já nos capacitou com eles. E eu preciso identificar a cada um deles. E eu preciso usar de criatividade, de estratégias, para que Deus consiga, através da minha vida, alcançar as outras pessoas. Por quê? Porque quando o Senhor me fez, Ele já me dotou com essa capacitação. E a Bíblia diz que tudo que Ele faz é bom e é perfeito. Não tenha dúvida de que o Senhor te fez bom. O Senhor te fez para ser bom. O Senhor fez a cada um de nós como uma peça única, obra das suas mãos, única. E certamente o Senhor teve um empenho único em cada um de nós. Então eu preciso aprender a me valorizar, a ver os talentos que eu tenho, a deixar que isso seja desperto, a deixar que Deus use a minha vida através desses talentos. Bem-vinda a irmã Rita aqui conosco também. E o que eu preciso é usar, claro, das ferramentas que eu tenho, de curso, de formação, de aprendizado. Eu aprendi a fazer tricô com a minha tia, então eu vou usar isso também, porque enquanto eu faço tricô eu estou evangelizando. Eu aprendi a cozinhar, agora nós temos receita, a gente puxa pela internet e eu vou começar a ensinar. Então assim, hoje só não aprende quem não quer. Agora nós já nascemos com talentos e dons. Nós só precisamos desenvolvê-los, a cada um deles. E o que é mais importante ainda, o exemplo que Jesus foi nas nossas vidas. Veja o exemplo de Dorcas, né? Que está lá em Atos 9, 36 a 42. A atitude dela servindo atingiu toda a comunidade. Não precisamos ter muito para servir. Não precisamos. Outra coisa importante que eu costumo dizer, inclusive no domingo, eu já disse na igreja que nós retornamos no domingo com os cultos presenciais e com todo o cuidado nos protocolos, mas já retornamos no domingo que passou. E ali eu citei para com as pessoas que estavam ali, para que a gente estava neste momento comentando sobre os talentos e a nossa disponibilidade, e eu citei que Jesus não usa aqueles que estão desocupados. Muito pelo contrário. Jesus usa aqueles que estão bem ocupados, porque os desocupados é porque não quer fazer nada.
porque todo mundo tem muita coisa para fazer. Então, eu sei que você também tem muitos afazeres, mas é exatamente por isso, porque Jesus usa o disponível, aquele que tem um coração disponível, um coração disposto a fazer sempre um pouco mais. Eu dou um jeito e eu vou tentar fazer, eu sei que eu vou me dedicar e vai sair, vai dar certo. Renata, querida, lá de Cunha também aqui conosco, bem-vinda, minha amada. Então, Jesus, ele não usa quem não tem o que fazer. Ele usa exatamente quem está muito atarefado, porque ele sabe que aquele que está com muita coisa para fazer, é aquele que não tem preguiça, é aquele que não vive encostado, é aquele que está sempre em atividade, buscando fazer algo, buscando melhorar sempre. É claro que essa atividade não pode ser ativismo, não pode ser aquilo que nos ocupa consumindo o nosso tempo, nosso horário, não. Aí não é bênção. A Bíblia diz que tem tempo para todas essas coisas, então eu preciso me organizar com esse tempo. Mas se o seu coração estiver disponível, Jesus vai te ensinar a administrar o seu tempo, que está lá em Mateus 6,33. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Então priorize o reino de Deus. Bem-vindo João Carlos também aqui conosco. E o ponto 13 e último, a tarefa é abrangente e o mestre nos dá exemplos, pois esta tarefa tem fundamentos divinos. Mateus 5:20 também, um dos textos que eu li no início, textos inspirativos. Mateus 5:20 que diz, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha que interessante essa colocação, essa comparação. Porque os fariseus, eles eram obedientes rigorosamente às leis. Eles obedeciam rigorosamente às leis, mas eles não permitiam que Deus transformasse os seus corações. E por isso que Jesus disse que ele espera de nós, que nós sejamos, olha lá embaixo, superior nossas práticas, aquilo que nós fazemos. Olha lá, se a justiça de vocês não for muito superior, muito ainda ele usa, nesse texto de Mateus 5:20, que eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, a lei, é claro que nós precisamos cumprir. A lei existe porque existe quem infringe a lei, o infrator. Mas o que é mais importante para nós é que o nosso coração seja transformado pelo Senhor. Porque se eu tiver o meu coração transformado, certamente eu não vou me agarrar à lei só. Porque a minha vida vai caminhar dentro do padrão de Deus, dentro daquilo que Ele deseja. Eu vou superar, porque é assim que a Bíblia diz, é assim que esse texto de Mateus diz, que nós precisamos ser muito superiores aos fariseus e escribas. Então, eu preciso focar naquilo que o Senhor ainda precisa, ainda deve, eu ainda vou permitir que Ele arranque do meu coração, para que eu seja mudada, transformada e moldada por Ele em todo o tempo. Amém? O que seria essa justiça superior que ele cita aí no versículo? Não seriam fundamentos ou padrões divinos? Será que não seriam isso? Com certeza. São os padrões divinos. Padrões, agora nós vamos entrar aqui em 3 pontos, onde nós vamos falar de algumas práticas importantes para que a nossa tarefa missionária seja abrangente, como a de Jesus. O primeiro que eu quero citar é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Você tem tido comunhão com Deus? Como está o seu relacionamento com o Mestre? Como é que você tem vivido com Ele? Você tem falado com Ele?
Você tem parado para ouvi-lo? Parado para falar com ele? Comunhão com Deus. Para essa tarefa ser profunda e abrangente, exige um relacionamento com Deus. E eu me relaciono principalmente através da oração. É a hora de falar com Deus. A oração, com a sua palavra, eu me relaciono também. E com a igreja como um todo. Não adianta eu ficar trancada dentro da minha casa. Eu preciso me relacionar com o povo de Deus também. Eu preciso estar inserida numa igreja, numa comunidade. Eu preciso estar junto ali, aprendendo a palavra de Deus, para que eu possa aplicar isso. Eu preciso viver esse tempo junto, convivendo com os outros na igreja. Bem-vindo também, Almira, aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, querido. E esse tempo importante que Jesus cita aqui dessa tarefa abrangente, que exige oração, que exige a palavra, que exige a convivência da igreja. Tais fundamentos precisam ser verdadeiros, ou seja, não adianta eu orar da boca para fora, não adianta eu ler a Bíblia, mas não me aprofundar em viver aquilo que eu estou lendo. E ainda a convivência na igreja. Como é a minha convivência? Eu consigo ter harmonia dentro da igreja, comunhão com os meus irmãos dentro da igreja? Não se pode fazer essa tarefa sem Deus. Sem o Senhor nós não vamos a lugar algum. Sem a sua palavra e sem a igreja. Eu preciso estar envolvido com o Senhor da seara. O Senhor precisa estar em tudo que eu realizo. O que é mais importante? Aprovando o que eu realizo. Não importa, Ele está. Porque Ele está sempre comigo, me acompanhando ali, observando. Mas Ele precisa aprovar o que é que eu estou fazendo. Os meus feitos. Jesus aprova? Ele está de acordo? Nós precisamos estar envolvidos com o Senhor da seara, em um relacionamento íntimo e sincero. Até porque a intimidade eu adquiro de caminhar junto. Eu adquiro a intimidade com os meus amigos de convivência, de estar perto, de conversar sobre as minhas dificuldades, dele compartilhar a vida dele, eu a minha. Então, com Jesus não é diferente. Eu busco intimidade quando eu caminho perto. Eu estou com ele. E isso sim faz toda a diferença. O caminhar junto, o relacionamento íntimo e sincero. Íntimo e sincero. Olha a importância de tudo isso. E Jesus baseava suas ações na palavra de Deus e na sua comunhão com o Pai e com os seus discípulos. Então, tudo que Jesus fazia, ele se baseava na palavra do Pai. Mas ele buscava comunhão com o Senhor, com o Pai, com Deus, com os seus discípulos, com aquele que convivia com ele. Será que a gente tem buscado comunhão com aqueles que convivem conosco, que vivem ao redor de nós, que vivem dentro da nossa casa e que às vezes a gente não se fala? Que vive lá dentro da igreja, que vivem no nosso trabalho e a gente não tem relacionamento? Será que essa prática é a prática de Jesus? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria como eu faço hoje? Ele viveria da forma como eu vivo hoje? Então, Jesus, ele buscava comunhão com o Pai e com os seus discípulos. Esses padrões divinos em nós vão sobressair e superar os costumes e normas religiosas. Por quê? Porque Jesus teve muitos conflitos com o povo religioso daquela época. Eles fizeram uma série de leis religiosas. E Jesus chega a chamar de jugo, lei. Aquele povo que cobra, aquele povo que o tempo todo é legalista, observa o outro, critica o outro, o que o outro está fazendo, o que o outro deixou de fazer. E com Jesus não foi diferente. Ele foi muito perseguido. E o povo estava ali
e criando sempre uma série de leis para tentar tocar nele, mexer com ele. E ele chamava inclusive essas leis de jugo. Além de serem hipócritas, eles impediam outros de chegar a Deus. Nós fomos levantados com uma tarefa missionária de ser um dia alcançado como fomos, mas de também apresentar Jesus às pessoas e não impedir outro. Eu preciso criar oportunidade para que o outro conheça Jesus. Eu preciso proporcionar oportunidade, facilitar a vida do outro para que ele conheça Jesus. Dê uma Bíblia de presente, incentive ele a ouvir a mensagem. Bem-vindo conosco, Ellen, Cris, Henrique Araújo. Olha que honra ter você aqui, Henrique. Bom, viu, querido? Obrigada pela sua presença e toda a família aí. Então, Jesus, ele tinha essa preocupação da sua própria prática, da sua própria vida, e não permitir que as leis ocupassem o espaço que ele tinha de alcançar as pessoas. Porque às vezes nós somos muito legalistas e esse tipo de tratamento afasta as pessoas. Ao invés de aproximar, afasta. Quando os verdadeiros padrões divinos estiverem fazendo parte do nosso ser, vamos ter uma missão profunda e abrangente. Quando os padrões do Senhor estiverem realmente enraizados na nossa vida, na nossa prática, no nosso ministério, na nossa tarefa missionária, de fato, aí sim nós vamos ter uma missão abrangente. Nós vamos alcançar muitas pessoas. O maior desses padrões de vida que Jesus nos ensinou qual é? Tenho certeza que você vai saber. O amor. O maior de todos é o amor, que está lá em 1 Coríntios 13. Se nós não tivermos amor, de nada adianta. Quem ama dá uma nova chance. Quem ama dá oportunidade. Quem ama levanta aquele que está caído. Quem ama sacia a fome, a sede. Quem ama tem uma palavra de ânimo. Quem ama é motivado sempre pelo Mestre. Quem ama não desiste de uma vida. E eu sou uma pessoa assim, quando eu foco em alguém, quando o Senhor me dirige a orar por alguém, a procurar por alguém, a dizer que eu estou orando por essa pessoa, eu não desisto. Eu tenho esse foco. Tem pessoas que eu tenho, até um casal que a gente está aí acompanhando, e eles dizem, muito obrigado, porque você não desiste de nós. Eu falo, mas quem sou eu para desistir? Jesus não desiste. Ele só está me dizendo que eu não posso sair de uma missão que ele colocou nas minhas mãos, de uma tarefa que eu tenho para executar. Então, essa é a obrigação de cada um de nós. E eu não estou dizendo isso porque eu sou boazinha, não é nada disso. Eu estou dizendo isso porque eu entendo que eu tenho um compromisso com a pessoa que Jesus sinalizou para mim. Então, nós temos que entender que se eu não amar, eu não vou a lugar algum. Tudo aquilo que eu faço não tem fundamento. Tudo aquilo que eu faço não tem um propósito de fato. Não é bênção para a minha vida e nem para o outro. Amém? Bem-vinda também, irmã Ruth, aqui conosco. Bom ter você aqui, minha querida, irmão Wagner. O terceiro ponto, 3.1, que eu falei que é a comunhão com Deus. 3.2, a direção do Espírito Santo. Outro fundamento de ação de Jesus. Nós podemos observar que Jesus era sensível ao mover do Espírito Santo. Até quando essa direção era para testar a ele, para tentá-lo. Você vê que Jesus foi tentado também. Jesus foi desafiado, mas Jesus se submetia sempre à direção do Espírito Santo. E também podemos observar essa ação do Espírito Santo no envio de Saulo e Barnabé para a obra missionária. Mas como assim enviar justamente os dois que estavam ali? Mas nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, à voz dele. Quando ele fala, ele sinaliza, não tem como, não dá para fugir,
porque essa voz é muito viva dentro de nós. Quando o Espírito Santo sinaliza, é aqui, é dessa forma, pare aí, faça isso, não adianta fugir. Ele vive em nós, ele habita no nosso meio. Então é importante ter o ouvido aberto e submisso e obediente à voz do Espírito Santo. Essa obediência ao Espírito Santo também foi uma característica na vida do apóstolo Paulo. E como exemplo aqui, quando o Espírito Santo o impede de ir aonde ele estava planejando. Talvez você pense nisso agora. Puxa vida, de vez em quando eu passo por isso. Quantas vezes nós planejamos algo? Eu quero fazer isso desse jeito, hoje eu vou fazer tudo isso. E de repente o seu dia muda totalmente e as coisas vão acontecendo completamente contrárias a tudo aquilo que você planejou. Será que quando nós planejamos a nossa agenda diária, nós apresentamos a nossa agenda ao Senhor? Senhor, está aqui a minha agenda de amanhã. Se o Senhor me permitir estar vivo amanhã, eu quero que o Senhor me ajude a cumprir essa agenda, se for o seu querer, se for o seu desejo. Então, o apóstolo Paulo, ele se submetia mesmo quando o Espírito Santo contrariava a sua vontade. Não era isso que eu queria, mas se o Senhor falou, podemos fazer planos na obra, mas o Espírito Santo é quem comanda. Isso é importante. Essa semana eu estava conversando com uma ovelha lá da igreja, não sei se ela está aqui hoje assistindo, a Cristina, e ela me disse assim, puxa, hein, pastora? Nós estávamos limpando a igreja para iniciar o culto, e ela disse, puxa, hein, pastora, a gente planejou um monte de coisa esse ano, hein? E a igreja tinha acabado de ser inaugurada aqui em Paulínia, a congregação, e a gente com uma agenda, um calendário montado para a igreja de Americana e de Paulínia, do que fazer. E de repente, pastora, veio a pandemia e parou tudo, e tudo foi mudando, e as situações foram ficando diferentes. E aí na hora, o Espírito Santo falou, vocês fazem planos, mas eu tenho a resposta certa. E é isso que a palavra dele diz. Nós fazemos planos, mas a resposta certa é do coração de Deus. É aquela que importa. É agradar a Ele que é importante. É bênção aquilo que eu realizo quando Ele aprova. Amém? Bem-vinda também conosco, Lúcia Brito. Bom ter você aqui, minha amada. E assim era o apóstolo Paulo, ele se submetia, apesar de ser muitas vezes contrário ao seu querer. E o último, 3.3, valores sólidos e não perecíveis, sobre os quais a obra missionária deve estar fundamentada. Valores sólidos e não perecíveis, sólido, fortalecido, enraizado, diferente daquele que é superficial. Então, valores sólidos, diferente de valores perecíveis. Aquilo que é perecível é aquele que se deteriora fácil, passa rápido, perde o efeito logo, é frágil. Então, olha a importância, valores sólidos e não perecíveis, sobre os quais a obra missionária deve estar fundamentada. Todos nós devemos ter o cuidado de edificar a obra missionária em bases que sejam eternas e fundamentadas nos princípios divinos. Como nos alerta aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3:10, de 10 a 15. Podemos refletir nesse texto como um abalizador, ou melhor, avaliador, né? Aquele que avalia a obra, e nós construímos uma ação missionária que deve ser enraizada, deve ser sólida, solidificada na presença do Senhor, fundamentada nele. O que seria aqui uma citação de ouro, prata e pedras preciosas? O apóstolo Paulo está nos ensinando nesta passagem que o ouro, a prata e as pedras preciosas é o trabalho precioso e durável
que suporta o teste do juízo divino? Será que a tarefa missionária que você tem realizado tem suportado o teste do juízo de Deus? Deus tem aprovado a sua tarefa missionária? Se ele tem aprovado, certamente é isso que é essa ligação que está vendo nesse texto, quando ele faz a citação de ouro, prata e pedras preciosas. Mas existe também uma segunda condição, que diz o seguinte: madeira, o feno e a palha. Isso simboliza exatamente um trabalho sem valor. Um trabalho perecível. Um trabalho que não resiste à prova de fogo. Um trabalho frágil. Um trabalho superficial. E quando a nossa tarefa missionária ela é fundamentada desse lado, quando ela tem esse fundamento na madeira, no feno e na palha, ela exatamente não persiste. Ela vai naufragar. Essa tarefa não vai além. Ela não vai caminhar. Por quê? Porque ela não tem solidez. Ela é perecível. Rapidinho ela vai cair, ela vai se perder. Por quê? Porque ela é frágil. Ela não resiste à doutrina. Ela não resiste ao juízo de Deus. Então, o que é importante para a nossa vida é fazer aquilo que resiste, aquilo que aprova, aquilo que agrada o coração de Deus. E para concluir, nunca é tarde para lembrar que o fundamento principal da obra missionária é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é a nossa referência de vida, e eu sempre digo isso na igreja: Jesus é a nossa referência. Não existe nenhum homem, nenhum outro para que nós possamos olhar como a nossa referência divina. Somente ele, o nosso mestre e a nossa referência de missionário, daquele que se doou, daquele que se entregou, daquele que com o coração humilde cumpriu todo o propósito pelo qual ele foi chamado. Quais são as bases fundamentais para a nossa ação missionária? O que de fato nos move para missões? Lembrando que missões nós fazemos onde estamos. Missões nós fazemos onde o Senhor nos plantou. Regina também conosco, bem-vinda, querida. Onde o Senhor te colocou é para você atuar. Onde o Senhor te plantou é para você fazer o seu trabalho de ser melhor, o seu trabalho de ter um coração de amor, um coração quebrantado, um coração que foca na necessidade do outro, que não vê só a sua dificuldade, que não olha só para os problemas da sua família, mas que consegue ver além, que tem uma visão ampla, que consegue enxergar lá fora, que consegue ver ao lado da sua casa, que consegue ver ao lado da sua rua, que consegue ver a sua cidade, que consegue ver as pessoas que estão sentadas perto de você na igreja, qual a necessidade dela. Esse é o coração missionário, é aquele que não foca no seu próprio umbigo, que não olha apenas para a sua vida. E nós temos um Deus que cuida em todo o tempo, então que você não fique focado somente nos seus, somente nas suas dificuldades, somente nos seus desejos, mas que você consiga compartilhar do amor de Deus através da sua vida, transferindo a outras pessoas com atitudes que Ele aprova. Glória também conosco, bem-vinda, querida. E para concluir, podemos concluir então que é necessário termos um coração humilde, um coração de servo. Um coração humilde, um coração rendido a Deus, um coração de servo, um coração preocupado em servir sempre. E padrões divinos para termos uma ação missionária profunda e abrangente. É muito interessante que Jesus, na sua oração sacerdotal, fala justamente sobre essas coisas, em João 17.
Se você puder depois, leia essa passagem. João 17, de 1 a 25. Leia essa passagem e reflita um pouco nela. Traga ela para a sua vida. Vê aquilo que você tem feito, se está de acordo com a palavra de Deus. Nela o Senhor fala da intimidade com Deus, da unidade, de livramento do mal. E mais, nós vamos percebendo algo extraordinário, que Jesus orou por mim e por você. Veja a profundidade e o alcance da prática missionária de Jesus. Mas como assim, Jesus? A Bíblia está dizendo que Jesus orou por mim e por você, mas quando a Bíblia foi escrita eu nem tinha nascido. Mas olhem aí, nesse texto vocês vão entender o propósito de Deus quando a palavra foi ditada. O propósito de Deus quando a palavra foi escrita. Ela diz que ela é viva e eficaz. Ela não tem prazo de validade. Essa mensagem chegou a você e a mim, cumprindo então a oração de Jesus. Da mesma forma, Deus quer nos usar para que a mensagem missionária alcance os confins da terra. Permita que Jesus use a sua vida. Permita que Jesus entre em você e transforme. Permita que Jesus arranque do seu coração a mágoa, o ressentimento, a dor, o ódio que muitas vezes está guardado, as pessoas que você tem como reserva dentro da sua vida, num lugar especial, que você não gosta nem de tocar, que você não gosta de falar dela, que você não gosta de lembrar do nome dela, de tanto que ela tem um peso na sua vida. Libere essas pessoas, perdoe. Você vai sentir uma paz muito grande, a paz de Jesus que excede todo entendimento. Tenha certeza disso. E não sei por que Jesus me deu agora essa palavra sobre o perdão, mas quando nós falamos de amor, nós precisamos lembrar disso, que os dois estão sempre muito juntos. Aquele que ama, perdoa, independente do que tenha acontecido. Se você não tem tido forças para isso, busque no Senhor. Senhor, me ajude. Eu preciso liberar essa pessoa. Eu preciso perdoar essa pessoa. Eu não estou conseguindo, me ajude. Por quê? Porque é o desejo do nosso coração que Jesus preza. Fale para Ele qual é a sua necessidade. Amém? Vamos orar neste momento e nós temos aqui alguns nomes ainda na nossa lista. Não sei se teve algum pedido de oração hoje. Você viu algum? Não. Tá. Então nós vamos orar. Lembrando que nós estamos com o nosso culto em Paulínia, presencial, em Americana também. Em Americana, nós estamos no bairro Nova Americana, na rua Paul Harris, 911, bairro Nova Americana. Só aos domingos, às 9 da manhã, presencial. E em Paulínia, na rua Aurora, Frediano de Camargo, 180, no bairro Cooperlotes. Só aos domingos, às 19 horas. Nós estamos tendo 1 hora de programação na igreja, das 19 às 20 em Paulínia, das 9 às 10 em Americana, aos domingos. E às quartas-feiras continuaremos aqui com a nossa live, por enquanto, da Escola Bíblica. Em breve estaremos apresentando os nossos cultos ao vivo. Estamos já programando aí com a nossa internet lá, que não está bem, mas a gente está instalando direitinho e vamos ter a nossa programação de culto ao vivo. Amém? Então vamos orar agora. Temos aqui também um pedido de oração pelo Alex e por todas essas pessoas que estão aqui conosco, que eu vou citar agora, e eu quero que você ore junto comigo. Fátima Romano, que honra, minha querida, ter você aqui. Vamos orar sim pelo seu esposo Jair, amém. Já estou colocando aqui. Bom ter você aqui, viu, minha amada? Beijo grande. Então, eu peço oração neste momento pela Helena, que está no tratamento de câncer e num processo ainda de recuperação, já fez quimioterapia, fez uma cirurgia, teve que extrair um rim, ela tem 2 aninhos. Que você continue colocando a Helena nas suas orações.
Estamos aqui com a família dela também na nossa live, que tem nos acompanhado, a Soraya, a Sueli Menon, eles têm estado conosco, o pai também. Oremos pela Helena, pelo Antônio, meu tio, que também faz um tratamento de câncer. Está melhorando, mas ainda precisa de muita oração. Pela Ana Dorildes, que também precisa das nossas orações. Pela Neide, pelo relacionamento dela com o esposo. Daniel. José Demércio, que está em recuperação de uma cirurgia no pé, de amputação. O Fausto, síndrome do pânico. Rogério. O Danilo, meu irmão, que precisa de uma cirurgia, que está com o braço sem sensibilidade por conta de um acidente de moto, perdeu a sensibilidade em um dos braços. A Roseli, a Silvia, que passou por uma cirurgia hoje também, de mama, de câncer de mama. Eu queria que você estivesse orando por ela, uma serva de Deus, que ela tenha uma recuperação abençoada, que os médicos tenham conseguido uma cirurgia de sucesso e que ela, em nome de Jesus, fique bem logo. O Léo e a Lia, que também precisam muito ser transformados. O André, a Josi, o senhor Venâncio, que está com diagnóstico de câncer de intestino. Ele também já é um senhor de 70 anos de Campinas. E eu queria pedir que você estivesse orando, porque a situação dele também é bem séria. O Rodrigo, o irmão Rodrigo, que teve também, com 41 anos, teve um infarto e agora passou por um cateterismo e vai fazer, ponte de safena. Então, que você esteja orando por essa cirurgia também. Agora pelo Alex, vamos orar também pelo Alex, que tem diabetes, que está sempre com a diabetes, com açúcar alterado. Então, que nós possamos estar orando pelo Alex e pelo Jair Romano, o esposo da nossa querida Fátima, que está aqui conosco também, pela saúde dele. Oremos, meus queridos. Baixe a sua cabeça onde você estiver e vamos juntos interceder por essas vidas. Deus poderoso, nosso Pai bondoso, de justiça, de amor, de misericórdia, de graça, nós queremos apresentar ao Senhor agora, ó Pai, cada um desses pedidos, cada necessidade aqui citada. Ó Deus, o Senhor conhece, Pai, cada uma dessas vidas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tocar em cada uma delas, onde estiver neste momento. Que a sua mão venha tocá-las agora. Que a unção de cura seja derramada sobre elas, onde estiverem. Alcança, Senhor, estas vidas. Ó Deus, que elas possam testemunhar do seu milagre. Que o Senhor possa mover as águas agora sobre cada uma, mudando a história de vida. Ó Deus, aquelas que não te conhecem, que o Senhor venha trazer salvação nas suas vidas, libertação. Opera, ó Deus, milagre na vida de cada uma dessas pessoas agora. Nós cremos no teu agir, Pai. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Nós cremos no milagre do Senhor. Assim como nós recebemos na nossa família, na vida do meu esposo, o milagre que o Senhor permitiu a ele de vida. Eu creio no milagre, no teu agir sobre cada vida aqui presente. E eu oro por cada uma delas. Que o Senhor venha, Senhor, movendo as águas agora sobre cada necessidade aqui. Também oramos neste momento por aqueles que estão com Covid, que estão hospitalizados, que estão em casa, em tratamento, que o Senhor possa alcançá-los também com a provisão do Senhor, trazendo cura sobre estas vidas. Pai, nós queremos neste momento também declarar anulada toda a força desse vírus que tem tragado tantas vidas, lesado tantas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor venha alcançando, Senhor, aqueles que estão estudando, preparando remédios e vacinas, e que a vontade do Senhor se cumpra em todas as coisas. Deus poderoso, eu oro ainda por cada um que está conosco nesta live. Em nome de Jesus, eu peço que a sua mão venha tocar nessas vidas agora, no lar de cada um desses queridos agora. Entra com provisão naqueles que estão enfermos nos seus lares, naqueles que estão vivendo dificuldades no casamento, naqueles que têm passado por relacionamento conturbado,
com conflitos dentro da família, com desempregos, que o Senhor venha abrir porta, com dependência química, em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor venha tocar em cada um desses queridos que estão conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e a comunhão do Teu Espírito repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Em nome de Jesus também, a irmã Vitória que está conosco e a Marina que pediu oração pelo seu irmão. Ela não citou o nome, se você puder colocar também, Marina, a gente vai colocar na nossa lista aqui de pedidos de oração, por favor. Se você ainda estiver conosco, coloque aí o nome dele, por favor. E que o Senhor Jesus venha de encontro à sua vida, às suas causas, a tudo aquilo que você tem esperado nele. Mas continue na sua tarefa missionária. Faça e trate o outro da forma como Jesus gostaria. Amém? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz.